Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui com o nosso programa Cronologia Bíblica da TV Manaim. A TV Manaim está vinculada à Igreja Cristã Maranata e hoje, em mais um episódio, onde nós estamos tratando cronologicamente a palavra, as experiências que o Senhor Deus deixou registrado na palavra. E hoje nós vamos falar sobre a bênção da primogenitura, onde nós vamos dar uma ênfase maior aqui sobre a vida de Esaú e de Jacó, que são filhos de Isaac. Comigo aqui no estúdio estão mais dois pastores aqui de Governador Valadares, pastor José Ramos. A paz, Senhor, seja bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Roberto Pedra, paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, pastor Alex, paz do Senhor, pastor José Ramos, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos. E para iniciar aqui, pastor José Ramos, nós vamos ler um texto, está no livro de Gênesis, no capítulo 25, os versos 24 e 26, que nos dizem assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido cabeludo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando o gerou. Então esse texto aqui já fala do nascimento desses dois. Eu gostaria que o pastor José Ramos já fizesse aqui uma introdução sobre esse momento aqui do nascimento de Esaú e de Jacó. A grande verdade, quando nós vemos o nascimento, havia uma promessa para o primogênito. E o primogênito, ele ficava responsável pelo governo da casa, até para dar continuidade a todo o trabalho do pai. E quando Esaú nasce, era o direito dele assumir essa responsabilidade. E é importante dizer que pouco antes de nascer, a palavra fala que Rebeca ela sentiu um desconforto e nesse desconforto ela buscou o Senhor e o Senhor disse assim: duas nações há dentro do seu ventre. Um vai ser mais forte que o outro, porém, o maior servirá ao menor. Então nós já vemos, desde o início, Jacó lutando por isso. Então Jacó lutou pela bênção, enquanto que Esaú nasce peludo, por isso o seu nome é Esaú. O nome de Jacó é suplantador, aquele que vai à frente. E ele lutou já desde o ventre. Então já havia um projeto de Deus para que ele tomasse a frente disso. Podemos dizer assim, Deus na sua onisciência já tinha determinado, porque já havia esse interesse de Jacó lutar já desde o ventre pela bênção. E isso aconteceu, porque quando nós vemos o nascimento, Jacó nascendo ali, pegando no calcanhar, é porque ele já estava, podemos dizer assim, como ele estivesse lutando pela bênção. E isso foi o seu norte, porque ele lutou pela bênção, até que ele conseguiu, diante de um desprezo, diante de uma rejeição de Esaú. É importante isso, porque, pastor Roberto, porque quando nós falamos de salvação, de graça, do desejo de Deus em nos abençoar, entra uma outra expressão que é o livre-arbítrio. Sim. Nós precisamos desejar também a salvação. E a gente vê isso na fala do pastor José Ramos, esse desejo de Jacó de ser abençoado. Esaú tinha tudo nas mãos, tinha o direito, mas ele desprezou. Ele, naquele momento, a Bíblia diz que ele não fez questão dessa bênção, mas Jacó não, Jacó amou a bênção e lutou por ela. Por isso é o livre-arbítrio, é aquele que busca. E a primogenitura, ela tem um aspecto material, porque o filho primogênito ele recebia a herança do pai dobrada, mas tem acima de tudo o aspecto espiritual, na primogenitura, porque na primogenitura ele recebia o direito de receber a herança da promessa, aquela promessa feita a Abraão, que ele seria um pai de uma grande nação,
que ele abençoaria, seria como as estrelas do céu, abençoaria os que o abençoarem, amaldiçoaria os que o amaldiçoassem. Então, quer dizer, o primogênito receberia essa promessa na vida dele. Era o que Jacó havia despertado para isso. Era o desejo dele, não era questão de prata nem ouro, mas era o desejo da bênção, de viver esta promessa de Deus, né? Sim. E isso é interessante, nós vamos dando continuidade aqui, até para nós entendermos, né, qual foi essa estrutura, né? Toda essa experiência de Jacó, mesmo diante de todos as intempéries ali, os obstáculos, o desejo dele de ser abençoado por Deus. Sim. Cronologicamente, nós vamos ver aqui, e eu vou pedir para colocar um quadro, que nos mostra aqui que são cerca aí, de 44, 45 anos de história, nós vamos ver nesse episódio. Nós vamos começar com o nascimento desses dois, né, de Esaú e de Jacó, em 1807. Em 1782, né, cerca aí de 25 anos depois, Jacó obtém a primogenitura de Esaú. Ele adquire isso, né? Ele compra essa primogenitura. Sim. No mesmo ano há fome na terra, e diante dessa fome, Deus renova a aliança com Isaac, né? Que é o filho de Abraão e o pai de Esaú e de Jacó. Em 1767, Esaú ele se casa com duas mulheres cananeias. Nós já vemos aí o resultado dele negar, desprezar esta bênção, né? O desvio do projeto, né? Nós vamos falar sobre isso. Em 1757, 1739 a.C., Isaac edifica um altar em Beceba, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Em 1744, o irmão de Isaac, né, filho da escrava, Ismael, ele morre, né? Sim. E em 1737, nós vamos ver que Jacó obtém a bênção de Esaú, né? A bênção de Esaú, que seria para Esaú, mas que é transmitida por Isaac ali para a vida de Jacó. Sim. Mas eu gostaria, pastor Roberto, que você falasse um pouquinho sobre a primogenitura, né? Sobre esse momento ali, sim, que é muito importante para nós, é aquilo que é profético, como Jacó obteve, né, o aval de Esaú para ter o direito à primogenitura. Né? Sim, eu gostaria que colocasse o texto bíblico, que a Bíblia diz em Gênesis 25, dos versos 30 a 34, o texto mostra quando Esaú chega do campo faminto, né? Esaú era caçador, enquanto Jacó, ele era caseiro, ele estava sempre em casa. E a Bíblia diz que ele chega do campo com fome, né? Faminto, e ele diz, olha, estou ao ponto de morrer. E a Bíblia diz que enquanto ele estava faminto, Jacó tinha alimento, né? Havia feito um prato, um guisado, né? E ali ele propõe, né? Dá-me a tua primogenitura. E na mente de Esaú, aqui agora, ele diz, e ele fala, mas de que me vale a bênção da primogenitura se eu estou morrendo de fome? Isso traz um ensino justamente, figurando aqui, aquilo que é o homem dentro da razão. O homem que está preocupado apenas com o hoje, com o momento, né? Então, para ele, enquanto que a bênção da primogenitura era uma promessa, é o viver pela fé, crendo no poder de Deus. E não era momentânea, era uma promessa para uma vida inteira. Então, no seu sentimento momentâneo, ele troca a bênção da primogenitura, né, por um prato de lentilhas. Eu gostaria que colocasse o outro quadro para nós, porque é importante, porque nós vamos ver que logo após esse acontecimento, né, Esaú, ele vende ali a bênção da primogenitura. Nós vamos ver que num espaço de tempo entre 1782 e 1757 acontece a fome na terra novamente, né? Ocorreu com Abraão, sim, agora ocorre com Isaac, né? E o que acontece ali? Isaac agora ele é obrigado ali a peregrinar. Mas há algo interessante que acontece ali, eu gostaria até de colocar aqui, que nesse trajeto e nesse percurso de Isaac, a Bíblia diz que Isaac ali, ele cava novamente os poços, né? Na realidade, ele vai tirar o entulho de 3 poços ali
que o pai Abraão tinha cavado, né? Sim. Nós podemos até fazer um paralelo aqui, essa fome na terra, com o homem nos nossos dias, né? A alma do homem faminta, né? E nós vamos ver que o grande sinal ali, na vida de Isaac ali, é que os poços, eles estavam entulhados, né? 3 poços, né? Então, nós podemos até dizer que o mundo, né? O homem que não tem a operação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele vai viver faminto. Porque você não vai ter dons espirituais, você não vai ter palavra revelada, você não vai viver a experiência do clamor pelo sangue de Jesus. E interessante que nós vamos ver que ele chega ali em cada poço e há uma contenda com os pastores daqueles lugares, né? Novamente essa batalha, né? Entre aquilo que é humano e aquilo que é o espiritual, né? O que é cristianismo e o que é evangelho. O que é Jesus pregado para esta vida e um Jesus que é pregado, né? Que é vivido para a eternidade. E vai se passando ali, e ele chega agora em Reobote, né? E ali ele consegue tirar água, né? Ele passa pelo primeiro poço, pelo segundo e no terceiro poço ali, e significa lugar espaçoso, espaço amplo. Ele consegue a água ali, mostrando também que o homem ele tem que viver a vida, a morte e a ressurreição. Ele não pode ficar no segundo dia, né? Ele tem que viver o terceiro dia e ele vai usufruir isso. Interessante que chega ali, o que Isaac faz? Ele edifica um altar a Deus, né? Então nós vemos que essa caminhada, essa experiência que seria transmitida ali para Esaú e para Jacó, mas foi transmitida diretamente para Jacó, de que a nossa vida, nossa caminhada, ela é espiritual. Né? É essa busca, né, por água, né? A água da vida, o pão da vida, não as coisas desta vida. Né? Um detalhe interessante, pastor Alex, você disse a respeito da fome. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito. E é o conselho do Senhor hoje, o Egito aqui representando o mundo. Nós vivemos esse momento de fome no mundo. A Bíblia diz que viria um tempo que haveria fome e sede de ouvir a palavra de Deus. Nós vivemos este momento, a sequidão, a fome das pessoas porque está escasso. O mundo hoje tem muitos recursos, mas a palavra de Deus está escassa, só pela uma ação aqueles que estão dando ouvidos à voz do Espírito Santo. E um detalhe, porque quando agora ele começa a luta pelos poços, a Bíblia diz que quando ele cavava os poços, ele dava os mesmos nomes que o seu pai Abraão havia colocado. Quer dizer, ele poderia ali criar novos... Inovar, né? Inovar, mas não era essa a intenção dele. Era viver a mesma experiência que seu pai viveu. E hoje nós vivemos um momento em que o Senhor tem colocado diante de nós uma experiência através da palavra revelada, da doutrina consolidada. Então, aquilo que nós temos recebido, a nossa experiência é que nós não precisamos inovar, nós não precisamos procurar algo novo, é viver aquilo que temos aprendido. Uma doutrina, como nós dissemos, que nós temos hoje, consolidada de corpo, de consulta à palavra, de clamor pelo sangue de Jesus, porque a gente diz assim, poços, parece uma coisa simples, mas para quem tinha um grande rebanho, em meio a um terreno árido, o poço fazia toda a diferença. Era sinônimo de vida. Sinônimo de vida. Era sinônimo de vida. Então nós vivemos hoje esse tempo em que vivemos nesse momento de fome, de sequidão, mas o Senhor tem nos levado a alcançar poços. Houve um momento que os criados dele chegou até ele e disse, olha, nós encontramos um poço das águas vivas, que é Jesus. Então aquele que está nesta hora buscando, a oposição era para tampar os poços, impedir que o homem beba da água da vida, impedir que o homem viva o fluir do Espírito Santo na vida dele. Mas aqueles servos que se buscaram, alcançaram o poço das águas vivas. É interessante que o nome dos 2 primeiros poços, né, eram contenda. Então, se você não tem a operação do Espírito Santo, você vai ter essa contenda. É o racional, é aquilo que é a razão, combatendo o espiritual. O segundo poço ali, inimizade, oposição. Sim. Então, o homem, hoje nós vemos o homem inimigo de Deus, né? Ele atribui a Deus todos os seus problemas, mas na realidade o nosso melhor amigo é o Senhor, né? E aí nós vamos ver, pastor Zé Ramos, que
primeiramente o resultado, né, desse desprezo de Esaú, né, pela bênção da primogenitura, já do que? No casamento. Porque quando nós falamos de casamento, né, até nas nossas igrejas, né, nós sabemos que o casamento para nós, ele vai muito além de um contrato nupcial. Exato. Né, porque é espiritual, aponta para o grande casamento que nós estamos esperando, que é o casamento do Senhor Jesus, né, com a igreja, né, com a noiva, né, onde a igreja vai ser arrebatada e nós vamos viver ali esta grande bênção. Mas eu até pedi para colocar esse quadro, pastor Zé Ramos, porque nós vamos ver aqui essa linha temporal, né? Isaac, Abraão, ele manda o seu servo mais velho buscar uma esposa para Isaac, que é Rebeca, lá com os seus familiares, é o mesmo sangue, né? Então, o fruto ali que era Jacó e Esaú, eles ouviram dessa experiência. É bom nós entendermos desde o princípio, enquanto que Jacó estava em casa, Esaú, ele tinha as suas aventuras, porque era caçador. E quando o homem ele deixa a casa do pai, ele vai viver as suas aventuras, e o resultado disso são consequências. Então ele prova isso mais uma vez, porque quando ele sai para casar, ele tinha um ensino em casa, né? Porque o pai, né, o avô pediu que buscasse, né, uma esposa para Isaac, então ele tinha um ensino em casa, mas ele preferiu outra forma de viver, que é buscar a esposa fora do contexto daquilo que o pai tinha ensinado, e isso o afastou ainda mais da bênção de Deus. Então a experiência que nós temos e que nós queremos que a cada dia a igreja venha viver você não precisa afastar da casa do pai, porque tem todo o alimento que você precisa. Outra coisa, existe uma promessa de Deus. Então, fique nessa promessa. Na casa há alimento, na casa há sustento, há segurança, há proteção. Então, quando ele sai para casar, e o texto mostra que ele casa com 2 mulheres cananeias, ele desvirtua totalmente do projeto de Deus. E isso tem consequências para ele. Tem consequência de tal forma que ele é rejeitado. A Bíblia mostra a respeito disso, que Esaú foi rejeitado, porque ele rejeitou a promessa, e isso foi levando a distanciar ainda mais do projeto de Deus com esses casamentos. Ele casou com 2 cananeias, né, enquanto que Deus queria que desse sequência à família. Então começa a misturar. E é isso que o cristianismo faz hoje, quando, ao invés de seguir aquilo que Deus estabeleceu, o caminho, né, um casamento com um único noivo que é Jesus, ele procura agora desvirtuar para outros caminhos. Agora, interessante, pastor Roberto, nós já estamos chegando ao final, que nós temos 2 momentos marcantes aqui na vida de Jacó. Primeiro eu posso falar até 3 momentos, né? Ao nascer, como o pastor Zé Ramos disse, ele lutou pela bênção, né? Agarrou no calcanhar do irmão, ele compra a bênção, tá? O direito da primogenitura, mas agora chega um momento, né, dele ser abençoado pelo pai. Sim. Né? E nós queríamos aqui já encerrar esse episódio e passar a palavra para o pastor Roberto para falar sobre esse momento desta bênção, né? Da confirmação de um homem que lutou pela bênção e foi ouvido, né? Sim. E foi abençoado pelo pai. A gente vê aqui que nesse momento Isaac já estava próximo à morte, e agora ele iria abençoar o seu primogênito. E é quando então a Bíblia diz que Rebeca ouve a conversa do pai com o primogênito, com Esaú, né? Que Isaac manda que Esaú preparasse um alimento para que ele o abençoasse. Rebeca, ela ouve essa conversa e chama Jacó e diz: olha, vai no quintal e pega um cordeiro. Ele iria preparar o guisado gostoso que o pai gosta. E isso representa a figura do homem. A igreja, a casa, a Rebeca representa a igreja. Aí, quando nós estamos vivendo na igreja, na comunhão do corpo, a igreja, ela ouve os segredos do Pai. A igreja, ela conhece aquilo que são os mistérios do conhecimento do Pai. Então, e leva o homem, mesmo que indigno, leva o homem a ter essa experiência. Enquanto a Bíblia diz que o pai amava Esaú, amava, mas
mas ele perdeu a bênção porque ele foi agora procurar nos campos o alimento para agradar o pai. Enquanto isso, a Bíblia diz que Rebeca preparou rapidamente o alimento e ele entra diante do pai. Esse aqui é um exemplo maravilhoso, porque quando o alimento, o animal que foi morto, agora ela coloca sobre a pele de Jacó a pele do animal, porque Esaú era cabeludo, né? E quando ele comparece diante do pai, o pai diz: olha, a voz é de Jacó, mas a pele é do primogênito, o cheiro dos campos que o Senhor abençoou. Às vezes a pessoa pode dizer assim: não, mas o Isaac estava enganado, né? Ou sendo enganado. Mas o Pai Celestial, ele não se engana. O Pai, ele conhece. Quando nós nos achegamos a Ele, né, debaixo do poder do sangue de Jesus, a voz é do pecador. Né? Nós somos pecadores e temos consciência disso. Jacó tinha consciência da sua, que ele não tinha direito, mas agora quando ele chega diante do pai, o pai diz: olha, a voz é do pecador, mas o cheiro é o cheiro dos campos que o Senhor abençoou. Então, quer dizer, assim o Pai nos vê. Quando clamamos pelo sangue de Jesus, somos pecadores, mas nós temos agora o cheiro do perdão, do poder do sangue de Jesus. É a alma remida, já não é mais agora diante de Deus o exalar do mau cheiro do pecado, mas de uma alma que foi lavada e remida pelo sangue de Jesus. Ninguém engana o Pai, mas quando o homem vive nos segredos, no corpo, na igreja, a igreja alcança e nós alcançamos a misericórdia do Pai. Glória a Jesus. Amém. Nosso tempo já se encerrou, né? É maravilhoso isso quando nós falamos sobre esse projeto, né? Sobre a pessoa do Senhor Jesus, a pessoa de Deus Pai, a operação do Espírito Santo. Nós vemos como é enriquecedor, né? Nós estamos chegando ao final do nosso episódio, né? Nós convidamos a você que está nos assistindo a se deleitar com toda a programação da TV Manaim, nas nossas plataformas digitais, na TV aberta, no satélite, e viver essa experiência, né? Nós queremos nos despedir aqui de todos, com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Zé Ramos. A paz do Senhor, pastor Alex. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Roberto. A paz do Senhor, pastor Alex. Pastor Zé Ramos, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos e até o próximo episódio.